Já tá na tela aí os melhores momentos. O Palmeiras ontem jogou mal. Acho que uma série de fatores aí contribuíram para essa derrota do Palmeiras. Primeiro que o Palmeiras não foi bem mesmo. Até me surpreendeu o Abel ter entrado com um time praticamente titular. Achei que ele ia dar uma mesclada por conta da sequência, né? Mas, enfim. O Palmeiras também teve o azar de perder 2 jogadores que são muito importantes hoje. O Piquerez, principalmente, né? Olha, é indiscutível. O Piquerez, ele é dos grandes pilares desse time do Palmeiras. E quando ele sai... Antes era com o Vanderlan, agora que é com o Jefté, que acabou de chegar, mas o nível não é mantido. Porque o Piquerez, ele tá muito acima da média ali na área em que ele atua. Tanto é que o gol do Bahia acaba saindo ali em cima do Jefté, né? Então, o Palmeiras teve esse azar de perder 2 titulares por lesão logo na primeira etapa, ter que fazer 2 mexidas, né? E aí o Palmeiras só ficou com... uma possibilidade no segundo tempo de fazer as alterações. Eu não gostei das alterações do Abel no segundo tempo também. Já na primeira etapa, acho que quando o Evangelista sai, ele poderia ter colocado talvez um meia um pouquinho mais criativo, o Maurício, um meia mais ofensivo, né? Ele até explica na coletiva a opção dele pelo Aníbal Moreno, né? Porque o Emiliano Martínez foi o titular ontem. Mas eu teria colocado talvez o Maurício ou até o Rafael Veiga, os 2 que nem entraram ontem, né? Então, eu não gostei também das alterações na segunda etapa, o Alan, enfim, acho que não foi tão bem. O Palmeiras perdeu porque perdeu. Você tempo que o Palmeiras não jogava mal, né? Fazia tempo. Mas assim, é o que eu falei, isso vai acontecer em algum momento. Né? O Palmeiras estava aí há 10 jogos sem perder. O Palmeiras encrencou com o Bahia nesse campeonato. Perdeu 6 pontos para o Bahia. Perdeu em casa, perdeu fora de casa. O Sormani estava falando do Cruzeiro, né? Que perdeu pontos importantes. Isso em algum momento vai acontecer com as equipes, né? E é isso, assim. Não dá para ficar também... O Palmeiras jogou mal ontem. Na verdade, o jogo em si não foi um baita jogo de assistir. Né? Foi um jogo meio chato. E aí falta o gramado ruim. Isso aí, tem a polêmica do gramado, né? É inegável, gente. Mas o Palmeiras joga no sintético e o Palmeiras não pode reclamar. Gente, são coisas totalmente diferentes. Calma, o Rogério vai falar e você quer responder o Rogério, então? A gente pode colocar o Rogério falando e em seguida pode colocar a declaração dele de 2024 e aí a gente responde. Tem a de 24? Qual que é? Então manda aí, você mandou? A produção separou. Separou? Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor. Calma, isso, calma. Essa é de ontem. O que a gente tem separado aqui? Porque a Sadinha mandou pra gente. Temos essa declaração do Rogério pós-jogo, respondendo ao Abel. Seria interessante ouvir primeiro o Abel para depois ouvir o Rogério Ceni para a gente entender. E tem a declaração também de 2024. Então deixa a de 2024 para daqui a pouco. O Abel primeiro. Vamos primeiro ver, Abel, Rogério e Abel. Abel e Rogério. Abel e Rogério. Abel e Rogério. Vocês querem o Abel primeiro? Não, é legal porque o Rogério responde ao Abel. Então tá bom. Então vai lá Falou do Sormani também, que já comprou a corrente dele. É difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo com um gramado, estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Infelizmente vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado. Eu não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil de jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário, nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? Rogério agora. Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim. Porque ele só faz ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica do jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Pra gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas
Para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. Então, Respondeu de boca cheia o Rogério Ceni e o Abel Ferreira. Aí, agora vamos fazer o seguinte, isso aí é de 2024, é isso? E aí depois todo mundo vai dar opinião aqui. Eu só vou te pedir um favor, Mick Jagger, enquanto a gente está debatendo aqui. Separa para mim o lance do gol do Bahia, do começo até a bola bater na rede. Vai lá, Rogério Ceni 2024? Ano passado. pode ser, vamos lá. Vai lá. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Talvez para não perder jogo de seleção eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, tá? É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar, porque para preservar um gramado que tem 8 dias de intervalo e não consegue fazer nada pelo gramado, nem água direito consegue molhar o gramado. Esse jogo, essa declaração é de quando? Ano passado. Ano passado. Mas qual jogo? Jogo contra Botafogo. Pós-jogo de Bahia e Botafogo. Eu achei as 3 declarações coerentes. A do Abel é coerente, só não é coerente na hora que ele fala das lesões. Eu não acho nenhuma coerente. Deixa ele terminar. A resposta do Rogério é coerente, ele fala a verdade. Eu olhei isso antes do programa. O Palmeiras tem quase 200 passes longos a mais que o Bahia e tem, 1.300 passes curtos a menos do que o Bahia. Então, realmente, o Palmeiras é um time que tem características de um jogo mais alongado. E o gramado piora o Bahia. O Rogério critica o próprio gramado. E o gol do Bahia, como é que foi? Foi Por isso que alongado, né? vai passar o gol do Bahia, Foi uma peraí. ligação direta. E o gol... Mas a gente tá pegando exceção pra confirmar a regra. Não, tá bom, mas é porque foi esse Olha lá, jogo. olha lá. Olha lá, o gol do Bahia aí, ó. Nem precisa mais, olha lá, Ronaldo. o goleiro chuta, Ronaldo. a bola, isso aí é o quê? Ademir. Ah, gente, ele não tá dizendo. Não, O Rogério não Não, disse. mas É uma coincidência, Quem não faz Sormani. isso? É uma coincidência. O gol do alguns Bahia é de pontos. ligação direta. Não, eu acho outra Alguns coisa. pontos. Já foi, não precisa mais, já foi. Eu acho... O Abel tem o direito de falar do gramado quando o gramado tá ruim, até porque o próprio Rogério, no ano passado, deu essa declaração falando que não tem condição Tava de ruim jogar num gramado ruim. Então, qualquer time que for jogar num gramado ruim tem o direito, não é porque o Palmeiras joga no sintético que o Palmeiras não pode falar sobre o gramado dos outros. Não dá pra gente afirmar que as lesões foram... aconteceram por causa do gramado. Isso eu não tenho como Só um afirmar. ponto. Também não dá pra afirmar que o sintético lesiona mais. Exatamente. Mas prende mais não o dá pé. pra você... Cara... Mas aí se você olha... mas aí se você vai começar... Você olha a lesão do Piquerez, o pé dele fica preso, realmente. Só que eu não tenho... Isabela, ninguém, na verdade, tem como falar... Olha, ele se lesionou só por causa do gramado. A gente não tem como afirmar isso. Então, isso é um ponto. O outro ponto... Eu sempre falei aqui que uma das... Aí, ó, o Piquerez hoje colocou essa foto dizendo que estamos bem. Mas e quando os jogadores se lesionam lá no campo do evangelista- Palmeiras? Lá eu não vejo ninguém do Palmeiras falar nada. Quantos jogadores do São Paulo já se machucaram lá? Alfinete, não, mas vai, a gente O tá, pelo amor Lucas de Deus, vamos analisar o contexto Lucas, inteiro aqui. recentemente. Não, já teve mais que um, né? Pô, mas em todos os gramados as pessoas se lesionam, gente. Não vamos entrar nessa também, pelo amor de Deus, Maia, vai. Maia Isa, machucado não, também. eu acho que você tem razão nesse ponto, mas o sintético, ele é mais cruel com o corpo do Tudo atleta. bem, sim, Ele piora mas o isso é jogo, uma muda o coisa. A jogo. gente, Sim. a gente não Mas pode afirmar. sim. Como eu não tô falando, Não, por não exemplo, tô afirmando que por as exemplo, lesões a do Palmeiras contusão foram do por causa Neymar. do sintético, Ela do vem gramado. depois do jogo do Santos contra o Atlético no gramado sintético. Tem gente dizendo que foi por causa disso. Bom, enfim, mas mas vamos não lá. dá pra Vamos dizer. voltar Sim, aqui. mas as contusões do Neymar na Europa, lá na Arábia, foram sim, sentando. claro. Por isso que eu falei que não dá Se pro lesionou o Neymar, Palmeiras. é um bom exemplo. Na Vila? Por isso que eu tô falando também que não dá pra gente afirmar que as lesões do Palmeiras ontem foram por causa do gramado. Posso dar uma Vamos pitadinha? ponderar. Deixa eu só acabar, porque senão eu não consigo Não, vai, terminar meu senão daqui a raciocínio. pouco termina o programa. Vamos lá. As ligações diretas. Eu sempre falei aqui que realmente o Palmeiras, principalmente antes, fazia muita ligação direta. E o Palmeiras, acho que depois da eliminação contra o Corinthians, corrigiu isso. O Palmeiras passou a ser um time de mais transição no meio, que constrói mais as jogadas. Melhorou. Tanto que os últimos Melhorou. jogos, nos Não últimos tem nada jogos... de errado em o jogar Palmeiras- com transição direta, do goleiro lá pra nada frente. de errado, mas é o que eu tô falando. Ultimamente, nos últimos jogos, o Palmeiras mudou um pouco essa característica. O Palmeiras, se você pega os últimos gols do Palmeiras, foram gols construídos. Então não é que o Palmeiras só faz ligação direta, porque do jeito que o Rogério Ceni fala, parece que o Palmeiras é um time que só faz O ligação Rogério direta. Ceni foi goleiro de um time que foi 3 vezes campeão brasileiro. Só Só com ligação direta, que era o Muricy o técnico, era a bola para o Luísio.
Mas ele não criticou o jogo de ligação direta. Ele só né? falou que o Ele só- gramado... falou assim, É. sim. O gramado ruim é não- melhor. Atrapalha mais É. o Bahia. E aí, o que eu acho que o Rogério Ceni peca, ele pode chegar e falar, olha, não dá pro Palmeiras afirmar que os jogadores se lesionaram por causa do gramado. Ainda mais um time que joga no sintético. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amigo. Eu tô de acordo com o Rogério Ceni. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que o gramado sintético é comprovadamente mais cruel com o corpo do É atleta. mais cruel, mas não é comprovado que existem mais lesões no gramado sintético. Eu nunca li nada sobre isso, mas a gente escuta os atletas falando. que- Os atletas não gostam. Ninguém né, gosta. Lia? Então, Sim, tudo ninguém bem, não gosta. gosto. Mas eu tô de acordo com o Rogério Ceni. Eu acho que o Palmeiras tem moral pra falar de tudo menos de gramado. Olha, É a gente, minha opinião. Olha só. Pensada. O gramado do sintético do Palmeiras é uma porcaria. Entre os Porque sintéticos, ele né? está... Só para concluir, eu serei rápido, aí vocês falam enquanto vocês... Só para eu concluir. Depois não tem corte lá. O gramado sintético do Palmeiras é de uma geração super defasada. Está no número 4, enquanto a gente já está falando em 7. O Palmeiras, com todo esse dinheirão que tem aí, e o parceiro dele, com contrato assinado, tem que colocar a última geração de gramado sintético que há nesse planeta Terra. Já que é para fazer, faça direito. E não é para pensar no adversário, é para pensar no próprio jogador, é para pensar no Piquerez, no Lucas Evangelista, no Vitor Roque. Agora, entre o gramado do Palmeiras de quarta geração e um campo todo esburacado, se você fizer uma pesquisa com 100 jogadores de futebol, os 100 vão dizer, não, eu prefiro o gramado do Palmeiras. Porque esse gramado aí é brincadeira, velho. Por um Bahia que tem por trás um grupo chamado City. Teve algum show, alguma coisa lá? Alguém sabe por que tá assim? Tá ruim Porque os ele caras tá não, ruim desde porque o os passado. caras, que tá porque assim. os caras não tratam bem o gramado. O próprio Rogério falou, os caras não sabem nem molhar o gramado. Mas por quê? De quem que é o estádio? É do Bahia? Não. Então, é isso, cara. É isso. A gente pode cobrar do Palmeiras um gramado melhor. Agora o Isso que eu Bahia... queria saber, o gramado do Palmeiras... Na verdade, é a W Torre, é isso né? que eu ia perguntar. É. É a W Torre que administra o estádio e que contrata é os isso que eu ia fornecedores. Ó, resumo da ópera: os dois gramados, tanto do Bahia quanto do Palmeiras, não são legais. São duas porcarias. É isso. Pronto. Agora, é preciso entender, o Bahia ontem mereceu a vitória. Não foi um jogo realmente maravilhoso, mas o Bahia Até porque a gente não é analista de grama aqui, né? É. Então, vamos falar do jogo, né? Jardineiro, né?